Estamos iniciando o programa Check-in de hoje. Nosso entrevistado é Carlos Kaiser, o lajadense que foi para fora do Brasil, foi conhecer Orlando, nos Estados Unidos, e veio cheio de história, experiente. Também responde pela Secretaria da Agricultura no município de Lajeado, e aí vai poder fazer a comparação, como nós estamos no nosso município, com um país de primeiro mundo, os Estados Unidos. Estamos ao vivo, canal 15 da NET, canal 15 da Brasrede, e também ao vivo pelo Facebook da TV Univates e Facebook também de Joel Alves. Lembrando que esse programa daqui a pouco já vai estar também à disposição no YouTube. Carlos Kaiser. Queremos dar boa noite aqui ao Carlos Kaiser, nosso entrevistado de hoje. Como é que está, Carlos? Tudo bem? Boa noite, Joel. Boa noite aos ouvintes da TV Univates. Um prazer estar aqui, contar aí experiências novas que a gente teve aí pelo mundo afora. E muito interessante os Estados Unidos, porque a gente vai poder fazer comparação, ainda mais na tua área, né? Cuidando da agricultura, né? E que cuida muito de praças na nossa cidade como um todo, porque ela já tem 3% de área rural ainda, não é? Mas muitas praças que é da tua responsabilidade, né? Exatamente, Joel. No momento quando eu fui para Orlando e fui também para Miami, naquela época eu estava no departamento de trânsito. Hoje eu estou no departamento da agricultura, mas na época do trânsito, então eu observei mais questões relacionadas ao trânsito, a identificação de ruas e também a questão da limpeza pública, né? Então a gente percebe que, lógico, não é por nada que são países considerados países de primeiro mundo, porque lá realmente a população é enorme, como nós aqui também, mas a sinalização e o trânsito em si, ele flui muito melhor, muito mais significativo do que aqui no Brasil, e falando aqui próprio Lajeado, nosso Rio Grande do Sul. E a questão da limpeza pública, praças, isso a gente realmente percebe que eles se dedicam muito a isso, até porque Miami e Orlando são cidades turísticas. Então há um investimento maior, como né, Joel, aqui a gente pode citar nosso Rio Grande do Sul, como é conhecido no Brasil e no mundo afora, Gramado. Então, quando essas cidades realmente existem mais turistas, o investimento do próprio gestor, ele se detém mais nessa área, na limpeza pública, nos parques, no embelezamento, né? Porque também é um atrativo maior. Mas nós, aqui em Lajeado, sim, a gente sabe que a gente pode melhorar e muito. E o prefeito deu toda a autonomia, o Joel acompanha nós, deu toda a autonomia para nós deixarmos a cidade cada vez melhor, né? Então a gente procura olhar outros locais, a gente pede para amigos visitarem, mandaram fotos às vezes para a gente poder se espelhar um pouco mais e deixar a cidade realmente bonita. Mas o investimento é fundamental, né? Tu pode ter boas ideias, pode ter equipe, mas duas coisas, investimento e maquinário adequado, que para eles não falta, né? Isso é bem verdade, Joel. Com tudo, na verdade, é assim, né? Tendo um investimento permanente, um maquinário adequado, e pessoas que realmente sabem fazer, e isso tem que ser permanente, né? Porque não adianta a gente, às vezes, ir numa área pública, numa via pública, deixar ela um brinco, bonitinha, pintadinha, se isso não existe uma manutenção. Então, o primordial é a manutenção diária, porque a gente sabe que também, né, Joel, a colaboração, às vezes, da comunidade é pouca, né? A gente percebe todos os finais de semana, a gente percebe, até teve algumas pessoas agora nesse final de semana que andaram fazendo alguns vídeos aqui na Avenida Taline, o que acontece à noite aqui na Avenida Taline, acontece na cidade também, das pessoas virem, utilizarem, principalmente juventude, ficarem aí conversando e bebendo também, se dizer a verdade, né? E aí fica toda aquela sujeira em via pública, nas paradas de ônibus, onde na segunda-feira logo outras pessoas têm que utilizar. E nós, lógico, órgão público, nós somos da parte da limpeza pública, mas às vezes a colaboração mútua ajuda bastante também. E isso lá nos Estados Unidos, lá em Miami principalmente, onde a gente estava numa praça e a gente comprou algo lá porque lá, Joel, lá vendem tudo em farmácia. Lá numa farmácia eles vendem bebida, eles vendem pão, a farmácia é como se fosse um mercado nosso, né? E a gente comprou lá bebida, algum salgadinho. E a gente foi numa praça, que tinha bem em frente ao hotel. E a gente percebeu que tinha outras pessoas lá também. E a gente ganha tudo uns pacotes lá porque a bebida lá tem que ser escondida, né? Ela não pode ser vista por outras pessoas.
Eles já na farmácia mesmo dão um saquinho marrom para nós. E a gente percebeu lá que a gente a gente se descuidou um pouco lá e ficou em cima da mesa lá. Outras pessoas que estavam lá já chamaram nossa atenção, né? Porque lá não existe, lá a pessoa é autuada, se verificar, jogar um papel de bala no chão ou um pacote, lá a limpeza pública, as pessoas sabem que tem que dar o seu destino. Não pode deixar numa praça, jogar numa rua. E são autuadas por São isso. autuadas. Lá as pessoas são autuadas, fazem um registro, lá tem muito regramento, lá muito policial pelas ruas também. Então, mas nós já sabíamos mais ou menos porque a gente tinha pesquisado, né? Mas a gente percebeu que realmente é verídico. As praças lá, né, Joel, não tem uma sujeira no chão. É incrível o que a gente presenciou, porque há a colaboração de todos, né? Muitos brasileiros reclamam a multa para tudo, né? Tudo brasileiro é punido. Mas tu esteve tão fora do Brasil, nos Estados Unidos é assim também, ou seja, a multa, se tu não respeitar aquelas leis ou regras instituídas pelo país, tu é multado. Não, Joel, lá as regras são bem mais rígidas que aqui. Lá, além de aqui, é meio que uma ameaça de auto de infração. Alguns fatos acontecem sim, mas lá a pessoa é autuada, realmente, e ainda responde um processo. Então, porque a gente se informou muito lá depois, com outras pessoas que estavam lá e disseram, não, além de ser autuados, ainda respondem um processo. Então, é por isso que é o devido cuidado lá, todo um regramento, as pessoas realmente colaboram. Podem dizer que é forçado por autuação? Podem, mas funciona. Eu entrevistei esses rapazes que viralizou o vídeo na internet de 5 jovens recolhendo lixo na Avenida Italina, aqui em frente à Univates, de outras pessoas que vieram aqui, beberam, jogaram material no lixo, e aí funcionários da Univates, prefeitura, tem que recolher esse material. 5 jovens passaram por aqui no domingo à tarde, viram e recolheram esse material. Alguém fez um vídeo e colocou na internet. É isso aí. Ou seja, se uma autoridade tivesse essa lei no Brasil, de terem visto as pessoas jogarem um lixo fora da lixeira no chão, seriam autuados. Com certeza. Se fosse Estados Unidos. Exatamente. Eu vi esse vídeo que está na internet e, por sinal, bastante lixo. Muito lixo. Se fosse lá nos Estados Unidos, tanto Orlando como em Miami que eu estava, com certeza a pessoa seria autuada. Até porque lá, Joel, toda a cidade ela é monitorada. Isso praticamente que todas as esquinas têm câmeras de vigilância. Parece como se diz, um Big Brother. Lá é muita câmera, muita filmagem. Às vezes a gente ficava impressionado porque tu não via nada assim na rua de policiamento, parado em esquinas. Mas se acontecia algum fato, qualquer fato que acontecesse, era questão de segundos, a polícia já estava aí. Eu não sei de onde é que eles surgiam, mas enfim, a cidade toda é monitorada. Isso aconteceu perto de vocês, né? A gente falava antes do programa, vocês estavam no carro e o que houve mesmo? Sim, a gente chegou numa sinaleira, tinha mais 2 veículos na nossa frente. E o primeiro veículo não abriu a sinaleira, não arrancou. O que estava na nossa frente buzinou para o cara para andar. E questão de segundos já parou a polícia, levou o cara para a delegacia. O que estava na frente de vocês? O que estava na nossa frente. Buzinou. O que buzinou. E nós já ficamos todos preocupados porque o que aconteceu, né? Depois a gente se encontrou, também era um brasileiro que estava no mesmo hotel casualmente. E ele disse que foi autuado. Porque ele buzinou, só porque ele buzinou para a pessoa na frente, porque ele estava apressando a pessoa. E que ele simplesmente quis buzinar, porque no Brasil é de costume. Aqui a pessoa está aí meio que amorcegando na sinaleira, não arrancou, quer dar uma buzinada, né? Lá buzina não. para amigo, buzina, tudo bom? Aqui. Lá não. Ele buzinou para a pessoa, ele estava forçando a pessoa na frente, porque estava passando um pedestre. E ele estava forçando a pessoa a arrancar o veículo e ele foi autuado por ter buzinado, ter forçado a pessoa. Como funciona? O brasileiro está lá de férias, está a passeio e é autuado. Ele paga na hora a multa? Não, isso tanto a autuação como também pedágio, sempre porque a maioria dos brasileiros que estão lá são veículos locados. E quando vai devolver o veículo na locadora, já está na própria placa a autuação, ou se passou em algum pedágio, aí tem que pagar. Ou seja, tu não paga o pedágio, então toda vez que tu paga? Não, porque a gente passa nas rodovias, tem tipo um arco com câmeras e toda rodovia que é pedagiada, que tem pedágio, ela aciona na placa e o pedágio já conecta na placa do veículo. Então o dia que provavelmente quem é americano, como nós locamos o veículo, na hora da devolução, o rapaz conectou lá no computador e já viu, vocês têm 6 pedágios de tanto valor.
A gente pagou, porque realmente a gente viu umas placas que tinham um pedágio, aí estava meio procurando até. Cadê o pedágio? Pagar na cancela? Realmente a gente... daqui a pouquinho tem um pedágio, né? Não, já tinha passado. Já tinha passado o pedágio e a gente só pagou na hora de devolver o veículo. Precisa diminuir muito a velocidade, não? Lá a velocidade ela é limitada no mínimo e no máximo, né? Então, se você tiver um excesso de velocidade, você pode ser autuado por câmaras mesmo. E se tiver uma velocidade mínima, estiver muito abaixo, também é autuado. Então, tem que andar dentro daquele limite do mínimo e do máximo, né? No Brasil também tem isso, no entanto não é autuado. Aqui no Brasil tu pode andar no máximo 50% do máximo. Isso. Ou seja, se a rodovia é 80 km por hora, o mínimo que eu posso andar nessa rodovia é metade do máximo, que seria 40 km, entre 40 e 80. Mas só que não tem fiscalização. Não tem fiscalização. Aqui, às vezes, o cara Júlio de Castilhos, que é a Júlio, manjado. Eles ficam andando aí a 10 por hora passeando, né? E não acontece nada, né? Se fosse nos Estados Unidos, é autuado. É autuado. É autuado, tá andando muito devagar. E pelas câmeras mesmo. Pelas câmeras mesmo. É muito monitorado lá. A gente se impressionou da quantidade de câmeras que tinha naquela cidade. Temos muitas perguntas ainda ao Carlos Kaiser. Nós vamos fazer um breve intervalo. Voltamos em seguida com o programa Check-in de hoje, entrevistando o Carlos Kaiser. Ele tem muita novidade a contar para nós dos Estados Unidos. Voltamos com o programa Check-in de hoje, entrevistando o Carlos Kaiser. Como estamos ao vivo pelo Facebook, algumas mensagens são interessantes. O Júlio Schneider, o Ismael Salvatore, o Luciano de Moura estão nos assistindo. Obrigado a esses amigos. O Júlio, por exemplo, Schneider, mora nos Estados Unidos, está nos assistindo pelo Facebook. Um abraço ao Júlio, ao Ismael, ao Luciano de Moura. E aí o Júlio, inclusive, escreve, né, que dia 31 vai completar 5 anos que ele está morando nos Estados Unidos. E aí depois, que nem diz um colega de profissão, eu quero te ver aqui. É isso aí. Vem pra cá. Vem pra cá, eu quero te entrevistar, Júlio, contar as novidades aí. Júlio, obrigado pela companhia. Que legal. O Júlio sempre conta várias histórias dos Estados Unidos e faz comparações interessantes para que a gente possa se espelhar para melhorar aquilo que precisa, aprimorar aquilo que a gente faz, talvez até bem, mas sempre tem o que melhorar, né, Carlos? A gente tem até um colega nosso que trabalha com nós agora já há 2 anos no governo, o Ginter. Ele é morador dos Estados Unidos, lá de Miami, 30 anos. Então esse tem bastante história porque viveu a vida dele praticamente lá, então a gente pergunta muita coisa para ele, como é que funciona, como é que é. Ele fica impressionado aqui às vezes que a gente tenta fazer algo e não sai do papel. E lá é bem mais rápido e mais prático, né? Então, essas experiências, sim, é muito importante, é muito bom, que nem ele ali, fechando 5 anos que está lá, né? Isso é muito legal, viu? Já morou em outros países, agora escolheu os Estados Unidos. Estados Unidos, Mas você foi principalmente para conhecer a Disney, né? Te impressionou ou não? O que te chamou a atenção? A viagem, o foco principal foi para ir para Orlando, então... para Disney, até porque tinha minha filha que foi junto, então aquela coisa toda de menina que... Qual a idade? Na época tinha 15 anos, né? Então, vamos para Disney, né? Então a gente foi Disney e Miami porque a distância é em torno de 350 quilômetros entre Miami e Orlando. Então a gente foi lá primeiro para Orlando e foi para conhecer a Disney. A gente se impressiona porque a gente só verifica isso tudo por TV, né? A gente vê aquelas imagens, aquele castelo, aqueles... Então, quando tu chega lá, realmente tu vê que tudo é verdadeiro, né? Então, a gente se impressiona muito como é grandioso aquilo, tudo é muito cuidado. À noite, principalmente a iluminação, realmente é verídico. Tudo aquilo que a gente vê na TV, a gente vê lá. Então, a gente está dentro de um cenário magnífico e luminoso, e todos os artistas, os personagens estão tudo ali. Isso foi uma viagem sensacional, porque a gente não esquece mais isso, né? Como é que era a alimentação? A alimentação, Joel, não é das melhores, viu? Isso o Brasil dá de banho, como se diz. Lá a gente percebe que tem muito McDonald's, muito batata frita. Não é que não tenha restaurantes, até tem, mas lá a gente percebe que as pessoas vivem muito de lanche, viu? Em qualquer estrada, em qualquer estabelecimento, é muito McDonald's, Burger King, então é bastante lanche, né? A gente foi a alguns restaurantes, sim, mas a maioria das vezes foi lanche. Então a alimentação
Lá também a comida deles é bem diferente da nossa aqui. Não tem muito gosto, é umas comida diferente. Não tem tanto tempero? Não tem tanto tempero, uma comida meio que sem sal, né? E claro, tem locais que sim, a gente achou depois lá, foi em Orlando, tinha um restaurante brasileiro. No último dia, antes de ir embora. Foi um dia antes, Mas a gente achou um restaurante brasileiro porque tinha uma bandeira do Brasil na frente, aqui só pode ser do Brasil, né? Mas lotado, né, de pessoas lá, né? Muito brasileiro. Muito cheio, mas cheio. Eu nunca vi tanto brasileiro num lugar só. E o que era que serviam lá? Daí era buffet, tinha até arroz, feijão, provavelmente o cara importa isso, eu não sei, né? Mas tinha toda uma comida brasileira mesmo lá. E o preço então, bom? Nós estávamos em casa, sim. Não, o preço é salgado, né? É bem mais do que aqui. Porque quando a gente estava lá, eles davam um valor para nós em dólar e nós logo de cabeça transformava em real, né? Nós se apavorava. Tipo, hoje, se fosse um almoço lá, é em torno de por pessoa, uns R$100, né? Mas para eles lá seria $25, né? $30, né? Transformando, né? Então, como se fosse para nós R$30 aqui, né? Mas só que tu transforma em real, aí tu realmente te assusta, viu? É muita diferença. É muita diferença, viu? O bom é nem fazer o cálculo. O bom era o seguinte, no segundo, terceiro dia eu nem pensava mais no real, porque a gente se impressionava realmente, viu? Uma outra situação curiosa que a gente teve, então a gente alocou o veículo, tá? Lá nós tivemos que, Joel, abastecer o veículo. Primeiro, antes de abastecer, é interessante vocês alocaram uma caminhoneta. A gente... Daí foram pegar e a direção... a gente foi alocar o veículo, então quando a gente chegou lá no local onde tinha uma imensidade de caminhoneta, a gente foi pegar a caminhoneta, a direção do lado direito, né? Para inglês? Daí já começamos a se atrapalhar, né? Aí a gente voltou lá, disse pro cara... Acho Falando que, inglês, tipo, né? Eu acho que não vai dar certo, né? Vamos trocar. Vamos trocar e tal. O cara já entendeu, já trocou lá para nós, tá? Fomos lá, acionamos o alarme da caminhoneta, apareceu porque tinha uma imensidade de caminhoneta, tudo meio parecida. No controle remoto, apareceu a caminhoneta. Então a gente se largou para a estrada e... Na própria estrada lá também não foi muito fácil, porque é muito viaduto, muita estrada, né? Mas estrada larga e tapete, né, Joel? Isso aí, o alto não tem, dá uma balançada, lá não existe isso aí, né? Muito, né? Se compara BR-386, né? Que tá puro buraco. Não. Mandar um abraço pro Tony Ademo, que está nos assistindo, mora também nos Estados Unidos. E o Tony Ademo, tá lá. A última vez, Tony Ademo, que passou aqui, ainda a rodovia BR-386 estava boa. Hoje tem buracos enormes na rodovia. Tem borrachão que a gente pega as margens, a BR-386 joga. Mato é mais alto que eu. Olha, tem que ser muito mato para ser mais alto que eu. E é muito alto. É muito mais alto. Muito mais alto que eu. Hoje eles estão cortando. Tonademo, Júlio, vocês que faz um tempo que não vêm aqui o Vale do Taquari no Brasil. Mas tá muito... Mas agora tem uma empresa forte, uma empresa que vai ter pedágio. Que nós chegamos ao fim do poço, né? A gente fica feliz quando vai ter um pedágio para a gente pagar, ida e volta, porque a gente sabe que vai ter melhores condições na rodovia. Está muito ruim. Também um abraço para o Leandro Scher, também está nos assistindo. Um abraço, Leandro. E o Eloy Niland também. Um grande abraço a vocês. Mas que legal o pessoal acompanhando nós aí. E de fora, é bom que a gente fale, eles conhecem essa realidade fora do Brasil. É verdade. Eles até podem compartilhar com informações, que é importante, né? Mas eu estava dizendo, então vamos abastecer o carro. A caminhoneta começou a acionar lá, tem que ser combustível e tal, né? Então a gente foi num posto de gasolina, como se fosse um posto de gasolina assim, fechado. Não tinha ninguém. Um local onde fechado, com vidro escuro. Que seria o escritório. O escritório, né? E, tipo, e aí as bombas estavam aí. Daí vai pegar uma bomba na mão lá para tentar tirar, tava lacrada, não saía a bomba. E nós estávamos naquela fuzuê toda aí, daqui a pouco encostou um rapaz lá com um veículo americano. Nós se atiramos, pedir para ele informação lá, abastecer, tentando falar com o cara. Daí ele falou que não, que nós tínhamos que passar primeiro o cartão, né? Tinha um cartão, então, daí já desbloqueou a bomba, abastecia o quanto queria, né? E daí depois fazia o pagamento, né? Nós mesmos tivemos que abastecer o veículo aí. Demorou uma meia hora aí para nós acertar, para abrir a tampa, nem a tampa do veículo não sabia abrir, né? Até achar tudo, deu uma complicação lá. Mas enfim, ele nos auxiliou, nos ajudou. Então lá as pessoas abastecem e fazem o pagamento, né? E daí a gente depois perguntou lá, se o cara abastece e não paga, como é que funciona, né? É tudo monitorado 24 horas por câmera.
tu não pagou, tu vai sair fora do posto, eles já te abordam, né? Porque não teve o devido pagamento. Em seguida já para o carro da polícia. Já bloqueia o cara, já não tem, né? Então, é muito controlado lá. E claro que acontecem problemas lá que a gente vê às vezes nos Estados Unidos, né? Mas nem se compara com o Brasil, né? Os problemas que acontecem lá realmente é muito regrado e as pessoas realmente fazem o que tem que fazer, né? Você estava principalmente no lado turístico, né, dos Estados Unidos, bem cuidado e tal, mas viu algum sinal de pobreza, de alguma situação de andarilhos? Porque, inclusive, tem muitos brasileiros, que a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Você viu alguém pedindo ajuda? Sim, a gente viu em algumas sinaleiras, tinha pessoas pedindo uma colaboração, uma esmola, mas eles não batem no vidro, eles não se aproximam, eles simplesmente ficam com um cartaz na sinaleira pedindo ajuda, abre a sinaleira e se deslocam ao lado. Eles não vão na lateral do veículo pedir algo, eles não pedem, só pedem via cartaz. Né? Não vem bater no vidro, pedir esmola, me ajuda, ou falar algo, também não falam. Mas não faz malabarismo que tem aqui no Brasil? Não vi, a gente não viu malabarismo, isso simplesmente a gente viu isso com pessoas pedindo uma esmola ou alguma ajuda pelo cartaz. Né? Então quem sabe fazer malabarismo pode ir para lá que ainda não tem. Nós podemos levar para lá. Provavelmente vai faturar, viu? Ou vai ser preso também. Ou vai ser preso, Uma das duas, eu não sei se daqui a pouco nem pode, né? Também, provavelmente. Porque outra coisa que chamou a atenção de nós, naqueles bairros que a gente estava em Orlando, não tem ninguém em via pública, né? Que nem aqui, a gurizada jogar um futebolzinho na rua, ou bater uma bola na calçada. Não, lá não existe isso. Tanto é que a gente acabou tirando foto até de um guri que estava com uma bola de basquete na frente de casa, na calçada, e disse, vamos tirar uma foto, né? Porque foi o primeiro que a gente viu. É mesmo? E a gente perguntou lá para as pessoas, escuta, mas como é que não tem ninguém, que nem nós, né? Não, aqui é proibido ficar em via pública batendo bola, você quer e tem que ir num parque. Na via pública aqui não pode, não é? Não pode. Não, vai num parque então. Ficar andando de bicicleta, como a gente vê aqui em via pública. Atravessando rua, fora da faixa? Lá em Orlando. Em cima da calçada de passeio? Não. Lá não existe isso aí. Lá. A gente não viu nada disso aí. Mas tem ciclovia, então? Tem ciclovia, pintadinha, tudo. Tem o seu local devido, com tachão, mas tachão alto, que não é fácil para realmente passar para uma pista de rolamento, uma via pública, mas se direcionando ao parque. Sempre ao parque. Assim, na frente de casa, bater uma bola, não. Isso a gente não viu em local nenhum. Nós vamos ter que fazer uma parada, depois continua. Tem uma história interessante, que um carro passou por cima de tachões, né? Isso. Inclusive foi abordado, conta a história para nós seguir. Estamos falando com o Carlos Kaiser, o lajadense, que esteve nos Estados Unidos, faz uma comparação muito boa para nós, muito interessante, até porque ele é funcionário público, foi secretário de vários departamentos e hoje está na agricultura fazendo comparações. Matheus Stoven manda um recado e diz, Dali Smurf, Joel, eu não entendi, mas mesmo assim, um abraço, Matheus, obrigado pelo recado, está nos acompanhando. A gente volta em seguida conversando com o estado de hoje, Carlos Kaiser. Vamos agora voltar a conversar com o Carlos Kaiser, nosso entrevistado do programa Check-in de hoje. Você pode continuar mandando seu recado, sua mensagem pelo Facebook da TV Univates ou Facebook Joel Alves. Henrique Moraes também está nos assistindo. Um grande abraço, Henrique. Obrigado pela companhia aqui na TV Univates. Temos algumas dúvidas, entre elas, um conhecido de vocês lá passou por cima do tachão, né? Exatamente. O que houve? Ele se perdeu, né? Da mesma forma como aquele que foi autuado por ter buzinado, né? Como tem bastante tachão na vias públicas, o cara lá se deu uma descuidada e pegou na lateral, pegou alguns tachões. Mas logo veio para a pista, né? Também foi abordado, porque como é tudo monitorado por câmeras lá, toda a via, não só a cidade, como toda a extensão entre Orlando e Miami, a polícia também abordou o cara, porque o que eles achavam nesse momento? Que o cara poderia estar alcoolizado, estava bêbado e pegou os tachão. Então, eu digo, mas por que jeito que ele pegou os tachão? Ele se descuidou, ele estava olhando o celular ou ele estava bêbado? Então, bem foi autuado por esse descuido dele, que poderia ter acontecido um acidente. Pô, mas até não é regrado demais, né? O que tu achou? Isso iria funcionar no Brasil, não? A gente se assusta um pouco, mas lá, Joel, eles são acostumados com isso, né? Nós que estávamos lá,
a gente se impressiona, uma coisinha de nada, né? Mas se tu vai pensar friamente, poderia ter acontecido um problema, porque ele pegou um tachão, poderia ter furado um pneu, poderia ter causado um acidente? Poderia. Então a gente acha um pouco exagerado às vezes, mas a gente acabou se sentindo bem lá, porque era e seguro, né? A gente se sentia seguro porque lá a gente percebia que as pessoas também, todo mundo respeita um ou outro, e no cruzamento também, o pessoal mesmo que tendo sinaleiro ou não, eles não têm o excesso de velocidade, né? Todo mundo se respeita. Se tiver um ônibus escolar, então nem se fala, né? Se tiver um ônibus escolar na tua frente e se o ônibus escolar tu percebe que ele liga o pisca para parar, todo o trânsito para. Não é que nem aqui, que o trânsito flui normalmente. Não, lá eles param. Parou o ônibus, parou todo o veículo, parou, porque pode atravessar alguma criança na frente. Cuidado. Todo cuidado. Então, o ônibus parou o trânsito. Então a gente percebeu, e aqueles ônibus bem amarelão, aqueles bicudos, assim, que nem de filme mesmo, sim, ônibus escolar. Atrás do ônibus tem uma seta, então que a seta cai para a lateral, então é realmente para o trânsito parar, né? Parar. O Carlos mandou algumas fotos para nós, nós vamos mostrar e pode escrever, por favor, aonde que é essa foto, onde foi tirada e por que tiraram ela, tá? Tá, ok. Essa aqui, por exemplo, é onde? Essa aí foi em Miami, a gente, bem na frente do hotel onde a gente estava, tem um baita de um lago aí que faz, ele conecta lá depois com o Caribe, então tinha um naviozinho ali, como se diz, na frente. E outra coisa que eu percebi, né, Joel, lá, todo o país, tanto Miami como Orlando, ali dá para perceber também, ó, em todo o local, muita bandeira dos Estados Unidos. São patriotas. São patriotas. Em qualquer local que estiver, tem uma bandeira dos Estados Unidos. Em restaurante, bandeira dos Estados Unidos. Em via pública, que nem ali a gente percebeu, em frente a uma praça, bandeira dos Estados Unidos. Então eles são muito apaixonados pelo país, patriotismo, pelo país mesmo. Eles utilizam muito essa questão da bandeira. Sabe que eu entrevistei o Guinter Maier, que trabalha contigo na prefeitura, ele participou aqui do programa, e eu fiz essa pergunta para eles, vocês são patriotas mesmo? Ele disse que são, mas, por exemplo, 4 de julho, que é a independência dos Estados Unidos, quem comemora é a população que vai para a rua, que organiza, é a comunidade, não o governo que patrocina isso, é a própria comunidade. A gente percebeu. O governo nem se envolve, não se envolve lá, as pessoas mesmo fazem em prol disso do país, né? Então a gente percebeu, a gente acabou tirando várias fotos lá de locais que a gente se impressionava, disse, meu Deus, mas quanta bandeira, tudo que local tinha essas bandeiras, né? Em casas também, não? Em residências também, algumas residências tinha. Botou do Brasil na tua casa, não? Não botei. O Renato Vorm, botou enorme, mas era a bandeira do Grêmio. Pois é. Casa, eu tenho que botar do Inter, então. Mas espera, o Inter não está muito bem. Segura, você dá uma segurada. Vamos dar uma segurada. Vamos ver a próxima foto? Essa aqui é onde? Essa aí é em Key West. Key West é uma ilha que a gente foi, que são 250 quilômetros de ponte, que vai de Miami até Key West, que termina essa ilha, na verdade. É um dos lugares mais comentados e mais bonitos, eu acho, do mundo, esta ilha, que a gente foi lá conhecer. Uma ponte, 250 quilômetros? São 250 quilômetros, a gente passa, na verdade, ela está distribuída entre mais ou menos umas 40 pontes, porque no decorrer dessa ponte ela passa por cima de outras ilhas, né? Mas, na verdade, Joel, são em torno de 250 quilômetros de ponte até essa cidade de Key West. É uma ilha maravilhosa lá, a água, ali já é em frente lá em Orlando, Disney. Na Disney. Então, quando a gente chega ali, a gente percebe que realmente tudo é verídico, né? Aquele castelo, e depois é uma enormidade de um parque, né? Muito grande. É muito grande, À noite, então, fica mais lindo ainda. Ali é Miami, né? Em frente ao hotel. A gente percebe ali mais uma bandeira, ó. É verdade. A gente percebe que em certos pontos tem essas bandeiras, assim, do país, né? E como você falou, as ruas muito bem limpas, né? As ruas são tudo limpinhas, e isso todos os dias, né? E a gente foi também, ali perto dessa foto, ali a gente foi num restaurante brasileiro, e lá a gente encontrou algumas pessoas brasileiras, e um deles era de Lajeado, trabalhando de garçom lá, que morava, os pais deles são aqui do bairro Conventos.
Então a gente conseguiu conversar com ele bastante sobre isso, né? E aí ele mostrou para nós o carro que ele tinha lá, e ele tinha um Camaro, né? Já foi se aparecer também. Já mostrou o carro. Aí ia ter mostrou Fiat Uno. que lá Aqui e a moça que estava na recepção lá também é brasileira, e ela tinha um New Beetle, né? Também um carão, né? E a gente perguntou para ele, mas de que forma e como é que é, né? E aí ele nos explicou para nós que lá o governo incentiva muito a ter veículos bons, né? Eles financiam a longo prazo para as pessoas, pode ser até brasileiro, e lá não tem veículo assim danificado, o veículo velho. Não. E o Camaro é como se fosse um carro popular aqui para nós. Tanto é que ele tinha um Camaro. Nós perguntamos para ele, tá, mas qual é o veículo mais popular, né? Não, é o Camaro. Mais popular. O mais popular era o Camaro, né? E tinha outros, tem Corolla lá também, mas o Corolla lá deles é diferente do nosso aqui, mas é um Corolla, mas ele é diferente do nosso aqui. E outros veículos que a gente viu lá, várias marcas, em Miami a gente viu muita Ferrari, mas demais de Ferrari, Porsche. Esses carros que às vezes a gente vê aqui na nossa cidade, logo chama atenção, né? Olha, tá passando. Não, lá é a coisa mais normal. Ali tem, apareceu uma foto. Ali é a coisa mais normal do mundo por ter Ferrari, Porsche, caminhonetas importadas. Esse aí carro Ferrari, né? Esse eu acho uma Ferrari, eu acho. Stefani, então, que é conhecedor de carro, confirmou que é. Tá confirmado. Lamborghini, acho que é. Lamborghini. Até pode ser. É um carro caro e bonito. E bonito. Mas lá é um veículo normal. Lamborghini. Lá é um veículo normal, a gente percebeu. E a gente está bem em frente ao hotel onde a gente estava. Vocês ficaram mal hospedados também. Sabe que esse hotel, eu acho que é um dos mais luxuosos que eu já fui. Aqui é difícil ter por aqui. E lá no local que nós estávamos era um dos mais simples, né? Lá onde nós estávamos, porque a gente alocou tudo por internet, lógico, né? Mas não era um dos mais caros, né? Era um meio termo, né? Mas era um hotel impressionante, aquele hotel que a gente foi ali, Joel, no quarto também, brasileiro, né? Normal, já chega no quarto se atirando, né? Já mexe em tudo, né? E já veio o cara lá e disse, porque o que acontece? Tinha coisas em cima de um frigobar lá, uma maçã, um chocolate, né? A gente já pegou para ver se tinha o preço embaixo, não tinha, né? E embaixo disso aí, Joel, tem um sensor e acionou já na portaria como se tendo sido utilizado. Então nós íamos ter que pagar na saída. Porque a gente pegou um chocolate, deslocou ele, o sensor acionou na portaria, se tu tirou do local, tu comeu. Então o que acontece? A gente só pegou para olhar também, né? Aí veio, como ele viu que a portaria viu que a gente mexeu em muitas coisas. Eles veio lá e o que trabalha lá de... Você não pode ter comido tão rápido, não pode. Maçã, chocolate, cerveja, abrir de certo freezer. E daí veio lá o que trabalha muito lá na manobrista e que leva os vestuários, a pessoa que do atendimento ali, a maioria deles é cubano. A maioria deles é cubano. E o cubano, ele consegue, nós conseguimos entender ele. Ele nos entendia com mais facilidade, né? Então ele explicou para nós como é que funcionava. Isso só pega se vocês realmente querem, né? Porque toda vez vai acionar lá na portaria, né? Daqui a pouco aí tem que estar subindo toda hora. Sim, toda hora, né? Então ninguém mais mexe aqui, pelo amor de Deus. Só usa o chuveiro e deita. Então esse era um dos hotéis que a gente estava lá e impressionante a sofisticação que a gente estava deslumbrado, né? Os elevadores. Era impressionante o que era aquele hotel, viu? Bom, temos ainda muitas perguntas, temos algumas fotos ainda para mostrar. Mandar um abraço para o Daniel Paulo Fontana. Conhece o Daniel Fontana? Também nos assistindo. Grande abraço ao Daniel. Obrigado aí pela audiência desse pessoal todo. Nós vamos fazer um breve intervalo e aí a gente volta em seguida continuar essa conversa com o Carlos Kaiser aqui na TV Univates, programa Check-in. Voltamos com o programa Check-in de hoje, entrevistando o lajadense Carlos Kaiser. Carlos, temos perguntas e fotos para mostrar, então vamos unir o útil ao agradável. Vamos ver as fotos? Ainda tem algumas fotos para a gente ver. Essa aqui. Essas são as placas lá de sinalização. E a gente mais ou menos ia pelo GPS, né?
E então eles têm escrito algumas, que nem Miami, a gente sabia mais ou menos para onde é que é, né? A gente via aquelas outras palavras lá, pensei, meu Deus do céu, agora o que que é isso, né? Então, mas o nosso GPS, ele dizia isso em português, né? Então, é a rota deles, e lá eles falam muito a rota 95, a rota 94, né? Então, a gente mais ou menos se baseava por isso, mas sem ir lá, Joel, sem um GPS, Não tem esquece. Não tem como. Tanto é que tu chega lá no aeroporto para colocar um veículo, logo dizem, ó, primeira coisa é um GPS para ti. A não ser que tu seja um americano que mora muitos anos lá, né? Mas... O inglês vocês não dominavam? Não. Então, sem um GPS, não adianta nem querer se atirar lá, entrar com um veículo, porque com certeza não vai nem no destino, né? Que vai voltar, né? Sim. Então, a primeira coisa lá é um GPS, né? E funciona bem? E funciona perfeitamente exato. Depois de tudo que você viu nos Estados Unidos, né? Coisas boas que salientou para nós, moraria lá, não? Não, Joel. Não moraria? Não moraria porque ainda, apesar de regramento, segurança, a gente percebe muitas coisas, o Brasil ele é mais dinâmico, ele é mais alegre, as pessoas se visitam, as pessoas brincam, as pessoas gritam, tudo isso não acontece lá, né? Essa questão de sair, dar uma volta de carro e parar num estabelecimento e já dar um abraço, já dar um grito para um amigo ou parar e tomar uma cerveja em algum local, essa parceria não existe lá, né? Então aqui a gente faz amizade com facilidade, a gente se alimenta fácil. Não, eu não moraria lá de jeito nenhum, porque aqui a gente tem uma liberdade e a gente faz amigos fáceis, a gente se alimenta bem, a gente pode parar em qualquer local, fazer amizade e lá a gente percebe que as pessoas vivem meio que isoladas. Muito individuais. Muitos individuais. A gente percebeu assim que não tem essa concentração de pessoas, não em estabelecimentos onde queria uma festa, uma boate, algum evento que está sendo. Eu estou falando isso em via pública, aqui a gente vai no centro de Lajeado, numa sorveteria, a gente encontra um amigo, aí já dá um beijo, dá opa, tudo bom, né? Grito pro do outro lado da rua? Do outro lado da rua. Não, lá isso não existe, né? Tanto é que a gente estava num shopping lá no Outlet e nós somos acostumados a falar alto, né? A gente conversa muito, né? E lá eles falam muito baixo, né? Então a gente chamava a atenção dos outros assim, né? Então, tanto é que foram corrigidos, não tanto é que a gente ir lá por um guarda lá, a gente disseram para nós, né, que estava acontecendo algo, né? Eles não mandaram... Vocês estavam brigando. Daqui a pouco estava brigando, né? Então, não, eu não moraria, porque aqui é um lugar bom de viver. E Lajeado, eu já morei em outros locais também, em outras cidades, Joel. Lajeado é uma cidade privilegiada. Posso dizer isso para ti. Eu já fui em outros locais, outras cidades, que nem, por exemplo, eu já morei em Bento Gonçalves. Eu já falei com muitos amigos. Quem mora Lajeado, vai passear, fica em qualquer lugar, dá vontade de voltar. Isso pode observar, conversar com várias pessoas. E a gente é da mesma forma, já. Quando a gente vai para uma praia, vai qualquer cidade aí, veranear às vezes, tu tá com vontade de voltar para Lajeado, porque Lajeado é uma cidade boa, é uma cidade dinâmica, as pessoas se dão bem, existem problemas, normal como qualquer lugar, mas a gente tem aqui tudo na verdade, né? Mandar um abraço para o Diego Dutra. Diego também mandou um abraço, está nos assistindo. Obrigado, Diego. Diego Dutra está nos acompanhando aqui através do Facebook. Também canal 15 da NET, canal 15 da Brasrede, também estamos ao vivo. Agora, o que aqueles que vocês conversaram durante o período que estiveram nos Estados Unidos conheciam dos brasileiros? Cabia alguma coisa do Brasil, não? Os brasileiros que estão lá. Não, os americanos, ou com quem vocês falavam? Ou os brasileiros que estão lá tinham alguma curiosidade do Brasil, não? Não, das pessoas que a gente conversou lá, Joel, os americanos que estavam lá, o do próprio hotel, sabiam muito pouco do Brasil, quase que nada. E muitos lá a gente percebia que nem conhecem, nem ouviram falar o nome Brasil. Não, várias pessoas a gente se impressionou porque nós falamos em Estados Unidos, em Miami, então a gente já leu, ouviu falar, né? Natural. Lá muitas pessoas nunca ouviram falar o nome Brasil. E alguns que ouviram falar Brasil, o Brasil é um país pobre.
Não tinha muita expressão, né? A gente se impressiona isso aí. Nem queria conhecer. Nem queria, não, de jeito nenhum, não se interessava. Tudo certo, né? E nós, até com um amigo meu que estava junto, né, que é professor de história, e ele tem um pouco mais de conhecimento, ele também se impressionou. A gente tentava falar alguma coisa do Brasil e tal, não se chamava atenção nenhuma, como se fosse nada, viu? Claro que os brasileiros que estão lá, sim, acompanham muito por redes sociais, acompanham inclusive o Grupo Independente, o TV Univades, né? Isso as pessoas participam, viu? E querem saber notícias do Brasil, né? Mas os americanos, para o Brasil, não, nada. As casas, vocês andaram por os bairros lá até para conhecer a estrutura das casas, os jardins, porque nós vemos uma região, e agora a tua área, né, que hoje está da agricultura, que quanto mais bonito o jardim, as casas, melhor para a cidade. Né? Lá a gente percebeu, a gente foi, então lá é muito dividido por setores, lá tem as indústrias, aí tem os parques lá em Orlando, então aquela região é só parques, e um local que é só residências. E nas residências a gente passou de carro para algumas ruas lá, a gente viu todas as residências, não é de 2 pisos, são poucas, mas a maioria delas são no chão, um piso só, grandes, todas elas com bastante gramado na frente, não tem grade, e a maioria delas, no mínimo 2 carros. É estacionado na frente de casa, nos gramados, uma caminhonete e um veículo, né? E tudo caro, caro para nós que é top de linha, né? E não tem grade e tudo fechado, né? Lá tu não vê assim uma casa com uma janela aberta, uma garagem aberta, uma pessoa lá dentro, tudo fechado. Não, tudo fechado. Deu até a impressão assim que era um bairro abandonado, né? Mas todas as residências com 2 ou 3 veículos, e a gente percebeu que lá não tem muro nem grade na frente de casa. Só gramado e os jardins bem bonito mesmo, e as vias públicas, as ruas, bem largas. Tipo assim, no mínimo 14 metros a 15 metros de rua, né? Fora a calçada de passeio. Ou seja, amplo. É bem amplo, as vias são bem amplas, bem espaçosas, e as residências também todas bem ajeitadas, né? Ou seja, que contrasta com a nossa realidade aqui, né? De muita conversa, de na rua, nos nossos filhos, nós mesmos gostamos de estar na rua, né? Lá eles são muito... Aqui a gente percebe que o entardecer aqui, o costume das pessoas nossas, sentar na frente de casa, tomar um chimarrão, e daqui a pouco dar um oi pro vizinho e tal, não sei o quê. Isso é natural aqui. Falar do vizinho. Falar do vizinho. Não que é o nosso caso, mas falo, né? Tem, né? Tem. Mas lá não, a gente percebeu, a gente andou à tardinha e a gente percebe que não tem pessoas sentadas de frente de casa. Lógico, saindo de carro e para ir a algum lugar a gente vê sim. Mas sentado em frente de um jardim, alguma coisa, muito para reservar. Mandar um abraço para a dona Dolfina Braga Gonçalves. A dona Dolfina está nos assistindo. Obrigado, dona Dolfina. Está nos acompanhando pelo Facebook. Carlos, você esteve em Miami. Quando se fala em Miami, a primeira coisa que a gente lembra é de comprar produtos lá que são bem baratos e trazer muita coisa de lá. Realmente é barato? O que mais te impressionou? Qual a área que mais? Sim, Joel, a gente foi em alguns outlets lá de Miami, mas a gente foi mais em Orlando, né? Que também tem a mesma quantidade, né? E realmente lá a gente percebe que o vestuário, calçados, realmente são preços bons comparando com o Brasil, né? E lá tem mais barato. Compra bem mais barato. Vamos supor, se hoje uma camisa boa aqui é R$200, lá deve ser em torno de uns R$70, né? Então a gente percebe lá que a gente comprou algumas coisas, realmente a gente tem as cotas, tudo lá, e a gente percebe sim que lá é bem mais barato. Inclusive foi a moça que estava junto com nós, comprou um celular lá da Apple, né? Porque também lá era bem mais barato, né? Então a gente percebe que lá assim o vestuário, enfim, realmente é bem em conta daqui do Brasil, né? Ou seja, mas que chama a atenção, antes você falou de que não é produto pirateado, né? Não, é tudo... Que aí tu acha, tem 2, né? Aqui tem o original e tem o pirata. Não. Lá não. Lá o que a Maria... lá é roupa original mesmo, de marca. As melhores marcas que tem aqui no mercado nosso, lá é natural. Lá é natural, lá qualquer pessoa compra, é bem tranquilo, né? Pode comprar uma das melhores camisas de marca. Lá é natural isso aí. Mas aonde esses outlets não são bancas, como a gente vê aqui, são lojas mesmo. Tem vendedores ambulantes, não?
Não, a gente tem lá, os outlets não são as lojas nossas, como normal, como aqui num shopping nosso, mas ambulante não, né? Não, isso tu não vê, como a gente vê aqui às vezes em calçada de passeio, ou numa esquina qualquer e vendendo camiseta ou calçado. Não, lá Relógio. isso. Não, nem pensar, né? Isso é estabelecimentos lá na própria loja, né? Bem regrado. Bem regrados. Carlos, quero te agradecer a presença aqui no programa Check-in de hoje. Muito obrigado por essa aula de conhecimento que trouxe para nós uma realidade dos Estados Unidos com aqui o Brasil. Mas como última pergunta, eu queria dizer se alguma coisa que não tem lá você gostaria de levar para os Estados Unidos ou alguma coisa que tem lá e você gostaria de trazer essa realidade para o Brasil. Joel, eu que agradeço o espaço aqui, a gente teria tantas coisas para falar, né? A gente tem tanta história que a gente acaba lembrando, né? Mas do Brasil, levar para lá, sim, essa alegria do nosso povo, né? Porque lá é um povo muito fechado, né? Essa nossa alegria, essa nossa união, as pessoas aqui, quando acontece algum fato, eles lutam por aquela causa. Realmente ele vê que o brasileiro, ele tem problemas, mas na hora eles se unem em junção, né? E dos Estados Unidos para cá, a gente gostaria que os governos fizessem o devido investimento na questão pública para o nosso país, né? Isso a nível de Brasil, né? Se o governo realmente investisse os valores... Certo. Os valores que é... Um pouquinho dos impostos. Um pouquinho, só que realmente fosse... Porque a gente vê tanta coisa desviada, a gente vê tanta coisa nesse país. Se esses investimentos fossem que nem nos Estados Unidos, investidos realmente no que é para ser investido, então o que é de lá desse exemplo, trazer para cá, eu acredito que o Brasil seria primeiro mundo disparado, né? Muito obrigado. Este é o nosso entrevistado de hoje, Carlos Kaiser. Esse programa, logo em seguida, estará então também à disposição no YouTube, um programa Check-in. A nossa ideia sempre é trazer alguém que conte alguma história de dentro do Brasil e fora dele e que a gente possa aprender e, sobretudo, incentivar as pessoas a sair da poltrona, a fazer uma viagem, pois a gente sempre aprende com viagens. Na semana que vem, outra pessoa estará aqui conosco no programa Check-in. Quem será? Acompanhe. Então, até semana que vem, aqui na TV Univale.